E aí, Dev, beleza? Nos vídeos anteriores eu mostrei para vocês como fazer a APIs REST no lado do servidor. Então, no caso, eu mostrei como fazer os métodos POST, GET, PATCH, PUT e DELETE. E agora, nesses próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês como fazer o lado do cliente REST. Então, eu vou mostrar para vocês como consumir as APIs criadas nos vídeos anteriores. Então, vamos começar aqui consumindo o método POST. Então, eu tenho aqui, né, o meu servidor, que eu já deixei ele rodando aqui, está rodando aqui na porta 8080. Repare que eu estou falando aqui o número da porta, porque no meu lado do cliente eu vou ter que mudar essa porta. Vou mostrar para vocês como fazer isso. Então, aqui no meu lado do cliente, no meu REST client, eu preciso fazer o consumo da API POST que está rodando aqui no meu lado do servidor, certo? Eu já deixei aqui meu projeto baixado e aberto aqui no IntelliJ, porque não é o foco. Nesse vídeo aqui não tem o foco de mostrar como fazer para criar um projeto do zero. Eu já tenho outros vídeos aqui para mostrar como criar o projeto do zero. Eu aconselho até vocês assistirem o vídeo da minha primeira API antes de fazer esse vídeo aqui, né? Na verdade, o ideal é vocês fazerem toda a série dos vídeos de como criar as APIs REST ali que eu fiz, né? Tá tudo aqui dentro da playlist aqui no canal. E aí após isso, vire aqui para esse vídeo aqui. Então, eu tenho aqui essa minha aplicação base aqui. Aqui no meu .xml eu tenho apenas o Actuator e a web do Spring Boot, da mesma forma como eu fiz no lado do servidor. E aqui a minha aplicação é uma aplicação Spring Boot 4, padrão, e eu estou usando o Java. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer esse cliente usando o Spring Boot 4 com o Java. Primeira coisa, eu preciso criar aqui uma forma de comunicar ali com a API. E o Spring já fornece isso para a gente. Então, a gente vai criar aqui uma configuração para a gente criar o objeto que vai ficar disponível no contexto do Spring para ser injetado em outras classes. Que é a mesma coisa do que a gente faz como, por exemplo, a gente fez lá no lado do servidor, né? No service. A gente cria o service, por exemplo, a gente cria lá um bin do service e a gente injeta ele no controller, por exemplo, no REST controller. Então a gente vai fazer aqui uma configuração para ter esse bin disponível. Então a gente cria aqui vou criar aqui um novo pacote, config, e dentro desse pacote config eu vou criar uma nova classe, que vai ser aqui o REST client config. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como usar o REST Client. E não existem duas formas que o Spring, na verdade existem três formas que o Spring faz essa comunicação com as APIs REST. Eu utilizava até pouco tempo atrás, na verdade eu ainda utilizo em algumas aplicações, o REST Template. Ele era o mais comum que eu via ser utilizado. Porém, depois de certo tempo, até deixei aberto aqui, tem esse comunicado aqui do próprio Spring Boot em 2025, que ele falou aqui que ele estava depreciando, né? Ele estava praticamente avisando para o pessoal que ele vai descontinuar essa implementação do REST Template. E alternativamente a essa implementação aqui do REST Template, existe aqui o REST Client. Eu vou mostrar para vocês como usar o REST Client, mas aqui ele até cita aqui uma outra forma de fazer a comunicação de APIs REST usando o Web Client. Então a gente tinha três formas, na verdade tinha duas formas, o REST Template e o Web Client. Eles vão remover, né? Ainda não removeram. Se você procurar aqui ainda existe o REST Template, né? Se eu tentar aqui usar aqui public REST Template, ainda ele aparece, mas não parece uma alternativa boa porque eles estão pensando aqui em remover completamente, ó, o REST Template. Então não vamos utilizar ele, vamos usar a nova implementação que é o REST Client. E existe essa outra implementação aqui, que é uma forma, fala até que é uma implementação reativa, então é uma outra forma de fazer aqui, que seria o Web Client.
Vou usar aqui a forma tradicional, né? Que é o REST Client. E não vai ser o REST Template. Por quê? Porque o REST Template vai ser descontinuado segundo o próprio site do Spring. Então vamos aqui então o REST Client. Eu vou, então essa minha classe aqui é uma classe de configuração. Eu vou anotar essa classe como @configuration. Então essa classe é de configuração e esse meu REST Client, eu quero que ele fique disponível no contexto do Spring para ser injetado em outras classes. Eu vou então anotar esse meu método aqui com @bin. Isso significa que ele vai ficar disponível para eu utilizá-lo em outras partes do meu programa. Eu vou mostrar depois como fazer. Eu dou aqui o mesmo nome da classe, REST Client, e aqui a única coisa que eu vou fazer é return REST Client. Aqui ele usa o padrão de projeto builder, então vem aqui builder.base URL, que vai ser a minha o meu a URL que eu vou usar para fazer comunicação com o meu serviço, minha API, né? Lembra que no Postman, eu não estou com o Postman aberto aqui, mas no Postman ele tinha lá, a gente colocava http localhost 8080. É essa mesma rota que a gente vai ter que usar aqui, porque a nossa API está local, né? Então http localhost, localhost 8080 barra. Não, é só assim. Vamos deixar assim. Então seria esse daqui é a minha URL base URL. Então essa é a minha URL base. E esse daqui vai ser a rota da minha API, que eu vou colocar depois. Então a minha URL base é essa, então eu coloco aqui ponto .build. Então esse daqui é um padrão de projeto que bem conhecido. Depois qualquer coisa eu faço vídeos sobre padrões de projeto. Mas então a ideia é você ter essa forma bem dinâmica aqui de você criar o seu objeto, diferentemente de colocar o get, colocar o set em cada linha, né? Você já vai montando aqui o seu objeto de uma forma mais fluida. Então a gente aqui criou aqui, né? Então agora já tem um bin disponível do REST Client para ser injetado em outras classes do projeto, e ele já vai ter aqui a base URL aqui, a URL base padrão. Então agora eu posso aqui vou criar aqui novo pacote chamado cliente. Vou chamar de client. Poderia ser API client também. Vamos dar aqui o nome de API client. Vou renomear, rename, API client. O que ele vai ser? Aqui vai ser o meu cliente mesmo. Então vou criar aqui uma nova classe. Vou dar o nome de cliente API client. Vou anotar ele com @control. Não, na verdade eu anoto ele como @component. Que ele vai ser um componente que vai fazer comunicação com a minha API de cliente. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um método public cliente DTO salvar. Vou receber o cliente DTO cliente. Então, a responsabilidade dessa minha classe aqui vai ser apenas enviar o meu cliente aqui, que foi passado para ele, para a API. Então, aqui eu vou anotar com @outwired. Vou criar aqui um atributo privado, private. Então, aqui, ó, perceba que eu dei aqui esse nome, REST Client. Eu vou pegar aqui, posso dar Ctrl C. Então, vai ser private, REST Client, REST Client. Dessa forma aqui, já vou utilizar o objeto que foi criado aqui, que ficou disponível aqui no contexto do Spring, aqui dentro. E aqui eu posso fazer o seguinte, eu já posso dar um return REST Client post
URI, aí eu coloco aqui barra clientes, e aí é essa parte aqui da minha API, barra clientes. Lembra que eu falei que eu colocaria depois? Agora é a hora. Já coloquei aqui barra clientes, ponto, body, cliente, ponto, retrieve, ponto, body. Aí eu vou, então aqui eu passei o objeto que eu vou enviar, certo? Então esse daqui é o meu corpo da requisição. E aí eu coloco esse ponto retrieve e aí coloco esse body, que é o objeto que eu vou receber. Eu preciso aqui colocar o tipo do objeto que eu vou receber, que vai ser o cliente DTO.class. Ainda não existe meu cliente DTO, né? Então vamos criar aqui. Vou criar aqui um novo pacote, new package DTO. E eu vou copiar e colar aqui do meu outro projeto, porque como já existe, só preciso copiar aqui e colar aqui. Feito isso, eu só preciso importar, se ele já não importou, não importou automático, então Alt, Enter, importou aqui o cliente, pronto. Já tenho aqui o meu... Então é dessa forma aqui que a gente faz um cliente utilizando aqui o Spring Boot 4. A gente pode vir aqui agora. Eu vou usar a mesma estratégia que eu usei lá nos vídeos de gRPC Client. Ou seja, lá nos vídeos eu vim aqui no meu application. Algo importante. Se eu tentar rodar, vamos só tentar rodar aqui, ó. Você vai ver que vai dar um problema. Porque quando, uma coisa nova aqui que eu vou passar para vocês, quando vocês têm duas aplicações rodando no mesmo computador, vocês precisam definir portas diferentes. Caso contrário, ele vai dar conflito de porta. Se você rodar aqui, ó, ele vai dar conflito de porta, falando que a porta 8080 já está utilizada. No Spring Boot é bem fácil você mudar a porta, é só você vir aqui no Application Properties. Vou aqui dando dois enters, server.port igual 8081. Pronto, com isso aqui eu já vou conseguir rodar minha aplicação. Se eu tentar rodar novamente, você vai ver que vai funcionar. Vocês vão ver que aqui tá funcionando. Subiu aqui na porta 8081, mas o que eu quero fazer? Eu já vou chamar direto essa API. Para eu chamar ela direto, o ideal era ter um server, um service, né? Criar aqui uma camada de serviço para fazer as chamadas aqui das minhas APIs. Mas eu vou fazer aqui direto. Então, logo ao iniciar aqui a minha aplicação, eu só quero fazer o seguinte, só quero incluir um novo cliente. Então, eu vou colocar aqui implements command, aqui ó, command line runner. Eu poderia fazer aqui coisa se vocês quiserem que eu traga mais exemplos práticos, né, sobre quando que eu utilizaria ali esse consumo de API, deixa no comentário aqui, que daí eu trago aqui para o canal. Mas aqui para exemplificar, eu vou usar esse Command Line Runner. Então eu vou implementar essa interface e após implementar essa interface, ele vai me pedir para implementar os métodos da interface, que é esse run. Então, após o Spring Boot rodar, ele vai executar esse meu método aqui. E no final eu quero dar um system.exit. Vou dar aqui o código, o status 1 mesmo. Só para finalizar o meu programa aqui. Eu não quero que ele fique rodando eternamente, como um Spring Boot normal. Eu quero que ele execute essa minha instrução de código aqui e depois termine. E essa minha instrução de código aqui vai ser uma instrução bem simples, cliente DTO, cliente igual a new cliente DTO, e eu vou setar aqui os valores, cliente.set nome, meu primeiro cliente, cliente.set data de nascimento, local date, ponto, off, vamos colocar aqui que ele nasceu no ano 1987, mês 3, dia 20. Cliente.set, vamos ver o que dá. Vamos setar aqui também o e-mail, aa.aa.com.
Vamos, esqueci de colocar o aspas, pronto. Cliente ponto set endereço avenida algum lugar vírgula 888. E agora eu vou enviar, vou aqui me injetar aqui a minha arroba AutoWired, vou injetar o meu cliente API client private cliente API client cliente API client. Agora eu tenho esse meu bin aqui disponível aqui no meu application, eu posso usá-lo para fazer a comunicação REST. E eu vou fazer o seguinte, o retorno, então cliente API client ponto salvar, vou passar aqui o meu cliente e eu vou atualizar esse meu cliente. Após ele salvar, eu vou atualizar com o valor retornado desse próprio método. E eu quero fazer o seguinte, eu quero exibir system.out.println. O cliente foi salvo com o UID cliente.getUID. Porque esse UID foi gerado lá no lado do servidor, certo? Porque quando eu envio um post, eu não posso enviar com o UID preenchido. Caso eu envie, ele vai dar o erro. Caso eu não envie, ele vai gerar para mim e vai salvar bonitinho. E é isso que eu quero. Então vamos ver aqui. Se ele rodar certinho, eu vou ver aqui no meu console o UID gerado. Vamos ver. Estou rodando aqui a minha aplicação. Olá, o cliente foi salvo com o UID. Vamos ver aqui se foi certinho mesmo. Eu posso vir aqui no Postman, como eu fiz nos outros vídeos. Já estou aqui, já está tudo aberto mesmo, só dar um send. E eu vou ver aqui, ó. Realmente está lá no meu servidor. Então ele foi persistido na memória RAM lá. Foi gravado ali só em memória RAM, né? Então se eu parar meu servidor, ele vai sumir. Não estamos usando um banco de dados, né? Como eu disse. O foco aqui é só as APIs mesmo. E então, por esse vídeo aqui, eu vou ficar por aqui. É, eu, eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade em fazer testes unitários quando vocês têm, quando tem, né, esse tipo de abordagem aqui. Então, você pode ver que eu tenho um bin, que aí eu chamo um método, que daí depois ele retorna alguma coisa, e depois eu chamo outro método. Tem vários métodos consecutivos sendo chamado aqui, às vezes gera algumas dúvidas, né? Eu vou acrescentar aqui nesse vídeo um teste aqui para esse cenário aqui, um teste unitário, só para exemplificar como fazer, né, esse tipo de teste. Vou criar aqui então um novo pacote aqui no meu pacote de teste, .api client. Eu não vou fazer todos os testes em todos os vídeos, mas esse aqui vai ficar um pouquinho mais longo para eu fazer esse teste, para mostrar como fazer pelo menos, né? E os outros vão ser parecidos. Então eu vou criar aqui o meu cliente API client, só que com o nome teste no final. Eu tenho aqui vários vídeos de teste, né? Na verdade, acho que foram 3 ali, tem uma playlist de teste. É bom vocês fazerem também, né? Se vocês não fizeram ainda. É, na verdade, assistir os vídeos e fazerem os testes, conforme eu falo lá no vídeo. Aqui a gente dá um extend with. E eu vou dar. Eu uso o Mockito aqui. O Mockito. Esse daqui. Eu não uso esse public mais. Então fica assim, né? Minha classe de teste. Se tiverem mais curiosidade, como eu disse, ver os outros vídeos lá. Aqui eu vou focar em testar esse método aqui. Então, eu vou fazer aqui um @teste, void, teste. E aqui, na verdade, vamos criar aqui o método, o objeto que vai ser testado, que vai ser um objeto dessa classe aqui, @injectMocks, private. Aí aqui eu posso tirar o teste, porque o nome do objeto vai ser cliente API client.
e vai ser do tipo cliente API client. Pronto. Eu vou testar o método salvar. Ele vai receber um cliente. Vou criar aqui o variável local. Qual que vai ser o nome do método? Vou criar aqui um método teste salvar. Eu geralmente uso esse padrão de nomenclatura. Então, cliente DTO, cliente igual new cliente DTO. Faltou o i aqui. Pronto. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou setar aqui os valores no cliente, ponto .set. Na verdade eu posso copiar e colar daqui, né? Posso aqui, ó, vir aqui, copiar daqui. Vamos copiar até essa linha aqui. E colar aqui para adiantar. E como que eu vou fazer aqui? Repare aqui que eu tenho vários retornos, né? Como eu disse. Aí a ideia aqui é o seguinte, eu preciso primeiro pegar esse meu REST client, copiar ele e colar aqui. Aqui, ao invés de @AutoArd, eu preciso usar aqui o @mock. Então ele vai ser um objeto mocado para mim. Ele não vai... Eu que vou simular, né? O mock é uma simulação. Então eu vou simular cada retorno de cada método. Então eu vou simular o retorno do método post, vou simular o retorno desse método .uri, vou simular o retorno desse .body, vou simular o retorno desse .retrieve e vou simular o retorno desse .body também. Então eu preciso simular cada passo. Então vamos lá, vamos fazer. Então eu vou copiar isso daqui tudo para facilitar aqui a minha vida. Vou vir aqui no teste e aqui eu vou começar as minhas simulações. Para eu simular, o código é esse aqui, ó, mockito.when. Então, quando acontecer esta situação aqui, ó, REST client.post, then, o que eu vou fazer? Na verdade não é o then, é o then return. Aí eu preciso retornar aqui, ele já me fala aqui, ó, eu preciso retornar esse tipo de objeto aqui, request body. Eu vou dar aqui o nome request body URI spec. E eu já vou usar aqui o Alt Enter para criar a variável local. Mas eu não vou deixar ela como uma variável local. O que eu vou fazer? Eu já pego ele aqui, ó, Ctrl X, selecionei, Ctrl X, eu vou mocar ele também. Só que eu vou deixar como privado, para boas práticas, né? E então aqui pronto, ele já vai me retornar esse meu request body URI spec. Aí tá. Então esse foi o meu primeiro passo. O segundo passo, então concorda que esse daqui vai retornar isso daqui. Então o segundo passo vai ser esse daqui, né? Esse meu outro objeto aqui que foi retornado desse meu primeiro método, do método post, ponto URI, recebendo esse barra clients. Então tem que ser igualzinho, né? Eu preciso que ele vai me retornar alguma coisa também. Qual tipo de objeto que ele me retorna? Vamos ver aqui. Then return. Aqui ele já está me falando. É o mesmo tipo de objeto. Perceba que é o mesmo tipo de objeto. Como é o mesmo tipo de objeto, posso retornar ele mesmo. Posso vir aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então agora eu já moquei essa segunda etapa aqui. Vamos mocar agora essa terceira etapa, que é o ponto body. Vamos lá, é só o Ctrl C aqui nessa linha, Ctrl V. Então vai ser esse meu, então como eu retornei ele próprio, eu posso usar ele para fazer o ponto body. Só que daí dentro do body eu vou receber o meu cliente. Ele vai ser exatamente esse meu cliente. Ele precisa ser para funcionar. E o que ele vai me retornar? Aparentemente, como ele não deu erro,
aparentemente ele vai também me retornar um request body URI spec. Então vamos ver. Ó lá, ele retorna isso mesmo. Então eu posso retornar ele mesmo novamente. E é assim eu vou fazendo. Vou aqui para um ponto retrieve. Fica mais trabalhoso, né? Mas é uma forma aqui de vocês conseguirem fazer o teste unitário da sua API. Aí aqui se repare que já é um objeto diferente. Ele vai retornar o quê? Só se passar o mouse em cima, ele vai retornar esse request headers spec. Então a gente pode fazer o seguinte, pode vir aqui, pagar, return, vamos usar esse response spec, alt enter, create local, mesma coisa, vou Ctrl X nele, vou fazer o mock dele, então vou fazer a simulação dele, vou deixar ele como private, pronto, vou tirar essa linha aqui. Agora a próxima, então fiz aqui o retrieve, agora eu preciso da última etapa, ponto body. Vamos lá. Última etapa. Então vai ser esse response spec, que agora mudou, né? Esse meu retrieve retorna esse daqui, então eu preciso, a próxima etapa é o response spec. Response spec.body. Também precisa ser igual, então precisa ter esse parâmetro aqui dentro do método. Aqui como parâmetro de entrada do método, né? E ele vai me retornar quem? Eu vou criar aqui um. Ó, ele precisa me retornar. Ele vai me retornar um. Aqui ele fala esse T, né? É que ele trabalha de uma forma genérica. O T é o valor que eu passei, é o valor que eu passei aqui. Que na verdade o T vai ser o tipo dessa classe aqui, ou seja, ele vai me retornar um cliente. Então eu preciso aqui o meu cliente response. Ou melhor, vou colocar aqui cliente retornado. Ou melhor, cliente esperado. Meu cliente esperado, create local. Aí esse daqui não vai ser mocado não. Esse daqui eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui um cliente, new. Eu vou simular aqui, então ele vai ter os mesmos valores do cliente enviado. Porém, é esperado que ele gere o UID, certo? Então eu vou simular aqui que ele gerou aqui o UID. UID.random.toString. E feito tudo isso daqui, eu posso vir. Então agora eu posso vir aqui por último, eu posso remover essa linha aqui. Então aqui basicamente eu tenho o meu primeiro, eu tenho todos os passos do REST Client dividido aqui em várias simulações. Após isso, eu faço a minha última simulação, me retornando aqui um cliente esperado. E aqui vai ser o meu cliente retornado. E para finalizar, eu só preciso validar se o meu cliente retornado é igual ao meu cliente esperado. Então, eu dou aqui o assertions.assert equals cliente esperado é igual ao cliente retornado. Aqui no assert equals, você pode ver que tem aqui o esperado e o que foi retornado, o que é o atual, né? Feito isso daqui, então, você repara que fica bem verboso aqui, né? Fica bem extenso, mas no final das contas, se eu rodar aqui esse meu teste, ele vai testar bonitinho aqui a situação inteira do meu REST Client. Olha lá, meu teste passou. Como eu sei que está funcionando? Se eu vir aqui, ó, em vez de clientes, colocar cliente, você vai ver que ele já vai falhar. Com isso daqui eu já garanto que qualquer mudança que tiver lá no meu, olha lá, já falhou. Qualquer mudança que tiver lá no meu método principal, aqui no meu salvar,
Então, se eu parar de usar post, usar get, se a API mudar de nome, ou se esse meu cliente aqui for diferente do que foi o passado, eu criar aqui um novo cliente e querer enviar, tudo isso daqui vai acusar aqui no meu teste unitário. Então, meu teste unitário aqui ficou certinho. Ele está garantindo que o fluxo precisa ser esse daqui que está atualmente. Então, agora sim, por esse vídeo aqui eu vou ficar por aqui. Eu me estendi um pouco mais para mostrar aqui para vocês como fazer um teste unitário com esse REST Client, porque eu percebo aí no meu serviço atual, eu percebo que tem gente que fica um pouco com dúvida, às vezes até deixa de fazer por não ter essa, esse conhecimento, né, que precisa fazer de passo a passo. Então aqui eu decidi mostrar. E então por esse vídeo é isso. O próximo vídeo eu vou mostrar o get ali, como fazer um cliente get. E então é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Então dê o like aí no vídeo, se inscreva no canal e comenta aí os vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal ou comenta aí qualquer coisa que ajuda no engajamento. Até mais. Tchau, tchau.